Boa noite, meus irmãos. Que Deus continue te abençoando, trazendo a graça, o poder dele sobre a sua vida, no nome gracioso de Cristo Jesus. Fique conosco até o final, participe desse culto, deixe esse culto ser uma bênção na sua vida. Nós vamos ouvir alguns cânticos logo em seguida e depois vamos ter uma palavra com o missionário Neto. O missionário Neto ele está em São Félix do Xingu, ele trabalha com os índios Caiapós, e precisamos interceder por essa família, por ele, pela missionária Thelma também, que está lá. São dias difíceis devido à pandemia e eles precisam muito das nossas orações para estarmos clamando e orando por eles. Esses dias o missionário Neto não tem passado muito bem de saúde, mas Deus tem sustentado tanto a vida dele como também da família. Então vamos orar pelo missionário Neto para que Deus venha abençoá-lo grandiosamente em nome de Jesus. E vamos ouvir a palavra dele logo em seguida do cântico. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja que tem orado por nós, que tem nos acompanhado nesse ministério, aqui com os índios Caiapó. Obrigado pelas orações, obrigado pelo apoio e quero agradecer também o pastor Heber pelo convite. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Os irmãos têm visto, têm sentido a luta que nós temos enfrentado desde o ano passado com essa pandemia. Muitas famílias passando por momentos difíceis, por momentos de tristeza, de choro, mas no Senhor nós somos mais que vencedores. E nós queremos trazer uma palavra nessa noite, aonde você pode se apegar na força que vem do Senhor. E nós queremos trazer como exemplo, como
um homem que tinha um propósito de buscar a Deus e de servir a Deus, e ele não queria isso só para ele. Ele queria que toda a nação, que todo o povo que ali estava, pudesse também buscar a Deus. E eu acho que esse momento que nós estamos passando é um momento de buscar a Deus. Apesar de que muitas pessoas, em vez de buscar a Deus, se distanciaram de Deus. Em vez de chegar mais perto de Deus, se distanciaram de Deus, não oram mais, não lê a Bíblia mais, não tem vontade de ir à igreja quando a igreja está aberta. Então, muitas pessoas, em vez de buscar o Senhor, se distanciaram do Senhor. E nós precisamos, nesse momento, nós precisamos buscar mais o Senhor. E eu lendo a palavra de Deus, meditando um pouco na palavra de Deus em Crônicas, em 2 Crônicas 20, capítulo 20, fala, quando conta a história de Josafá, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, mostra para nós uma coisa muito importante, que no momento de dificuldade, que no momento de luta, que no momento que nós estamos sem saber o que fazer, a melhor coisa é buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus não só nesses momentos difíceis, no momento de alegria também, no momento de alegria, no momento onde nós estamos passando momentos bons da nossa vida, nós temos que buscar a Deus. Mas também temos que buscar a Deus também nesses momentos difíceis. Eu acho interessante uma coisa, que muitas pessoas buscam a Deus quando está passando por momentos difíceis, né? Tem pessoas que é o momento onde ele busca a Deus, onde ele ora, onde ele lê a palavra, onde ele está indo à igreja todos os dias, quando ele está passando por dificuldades. Outras pessoas já é o contrário, né? Quando ela está no momento bom, passando momentos bons, ela busca a Deus, né? Ela vai à casa do Senhor, ela lê a Bíblia mais, ela ora mais. Quando chega esses momentos difíceis na sua vida, ela desanima. Quando eu pastoreava, tinha uma irmã que era assim. Ficava assim na igreja muitos dias, e quando eu ia visitá-lo, eu perguntava o que aconteceu. Ela dizia: não, pastor, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de ir à igreja, eu estou passando por um momento muito difícil. Aí eu dizia para ela: irmã, agora é que é a hora, né, de buscar ao Senhor. E o interessante dessa história de Josafá é que ele, no momento que chegam até ele, falando do que estava acontecendo, que estavam, olha, nós estamos perdidos porque está vindo contra nós a nação, uma multidão de pessoas contra nós. Aqui não diz que Josafá foi buscar solução em outro lugar, como muitas vezes acontece conosco. Nós temos às vezes nós temos atitudes que não agrada a Deus, porque nós queremos buscar solução em lugares que não tem solução, em pessoas que não têm solução. A solução está no Senhor. E aí Josafá imediatamente faz uma coisa que é para que nós possamos aprender através da vida de Josafá. Nós temos que aprender através da vida de Josafá. Nesses momentos difíceis, nesses momentos de luta, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que nos colocar diante do Senhor, em oração, em jejum e oração. Rasgar as nossas vestes, nos colocar, nos prostrar diante de Deus, diante do Altíssimo, do Todo-Poderoso, né? Nós temos que nos colocar diante do Senhor, rasgando as nossas vestes e orando a Ele, buscando a Ele, para que Ele possa resolver os nossos problemas. Mas vamos ler a palavra de Deus. Está aqui em Josafá 20, versículo 2 em diante, diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, aliás. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e pregoou jejum em todo o Judá.
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Josafá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem o possa resistir. Irmãos, como é interessante essas palavras. Como é maravilhoso ver a atitude de Josafá. Quando chega as pessoas falando para Josafá, dizendo para ele o que estava acontecendo, o que iria acontecer, como a Judá estava num momento difícil. Você já imaginou como nós temos nos comportado nesses dias difíceis? Você já parou para pensar? Você já sentou e pensou como tem sido o seu comportamento? Qual é a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude diante dessa pandemia? Diante dessa situação que nós estamos passando? O que você tem feito? Como você tem agido? Quem você tem buscado? O que você tem buscado? Aonde você tem buscado socorro, solução? Não só na pandemia, mas diante de qualquer problema que você tem passado, diante de qualquer dificuldade que você tem passado, aonde você tem buscado solução? Qual tem sido a sua atitude diante de um problema na família, diante de um problema financeiro? Qual tem sido a sua atitude? O que eu achei interessante é que a Bíblia diz que Josafá teve medo. Essa é uma atitude que todos nós, que chega e que muitas vezes nós deixamos fluir. O medo é normal. O homem tem medo. É do ser humano ter medo. O problema é quando nós deixamos o medo tomar conta de nós, né? Isso é que estraga a situação e que estraga o homem, né? O homem que se entrega ao medo, ele é um homem fraco, se torna fraco. Nós não podemos deixar, o homem e a mulher não pode deixar o medo o dominar. Você não pode deixar o medo dominar você. Medo vai vir. Todos nós vamos ter medo. Todos nós passamos por um momento de medo. Mas nós temos que enfrentar o medo. Só que nós, com a nossa força, nós não conseguimos enfrentar o medo. É na força do Senhor. É buscando o Senhor, como Josafá fez. Aqui diz que Josafá teve medo. Na hora que chegou aquela pessoa dando um recado para Josafá, entregando uma notícia não muito boa, ruim. Aqui diz na palavra de Deus, no versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas, então Josafá teve medo. Mas só que tem uma coisa muito interessante aqui, muito bonita. Aqui diz, então Josafá teve medo. E fez o quê? O que Josafá fez? Ele teve medo, mas aqui diz que e se pôs a buscar o Senhor. Aqui está o segredo. Para que possamos enfrentar o nosso medo, os nossos medos, que são muitos, né? Aqui está o segredo, para que possamos enfrentar os problemas que vêm até nós, as dificuldades que vêm até nós. Será que nós não tivemos medo dessa pandemia? Muitos medos chegaram. Muitas pessoas tiveram medo. Muitas pessoas se trancaram, se fecharam. Muitas pessoas entraram. Foi tanto medo que entraram em depressão. O problema é que a maioria das pessoas não buscaram o Senhor. Não se colocaram diante do Senhor com jejum e oração. As pessoas ficaram atemorizadas, apenas atemorizadas, esperando que
presidente fizesse isso, que o governador fizesse aquilo, que o prefeito fizesse isso. As pessoas estavam esperando de pessoas que não têm como resolver o problema. Nós, às vezes, estamos esperando de pessoas, de seres humanos que não têm poder nenhum para resolver problemas. E não buscamos o Senhor. E aí, aqui diz que ele se pôs a buscar o Senhor. No versículo 3 diz assim: e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. E o mais importante está no versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Que coisa interessante. Que coisa maravilhosa. Aqui as pessoas se ajuntaram. Eu sempre estou dizendo isso na igreja, onde eu passo. Nós temos que estar num só propósito. Aqui o que aconteceu aqui, o segredo da vitória de Judá, o segredo da vitória de Josafá foi isto. Ele, além dele buscar o Senhor, ele colocou as pessoas num só propósito. As pessoas se ajuntaram a Josafá, as pessoas não ficaram alheio. Porque o que está acontecendo hoje é que alguns estão buscando o Senhor, alguns estão buscando, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, e outros estão dispersos. Quantas vezes os pastores estão querendo que os irmãos estejam nesse mesmo propósito que Josafá estava, mas as igrejas não estão num só propósito. E enquanto a igreja não estiver num só propósito, não tem como ter vitória. Não tem como ter vitória. Aqui diz que toda a nação, e porque eles buscou o Senhor, e toda a nação seguiu Josafá. E aí diz que veio gente, os vizinhos, e vieram também para congregar na casa do Senhor, para buscar o Senhor, para se consagrarem ao Senhor, para orarem ao Senhor, buscar socorro da parte do Senhor. E nesse momento, o Senhor agiu. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que essa história é muito linda. É muito linda. Essa história é um exemplo de vida para nós. Essa história serve de lição para a nossa vida, nesse momento que nós estamos passando de pandemia. Precisamos buscar o Senhor. E a igreja precisa estar num só propósito, de buscar o Senhor. A igreja precisa, porque não tem como. É como se no casamento o marido está puxando para um lado, a esposa para o outro. Não tem um só propósito, não tem um só objetivo. Quando o marido e a esposa não têm um só objetivo, não tem como dar certo este casamento. Da mesma forma na igreja. Quando a igreja não está num só objetivo, num só propósito, as coisas não podem acontecer. Não tem como acontecer. A vitória não pode chegar até você, até essa igreja, quando a igreja não tem um propósito, um objetivo só. Quando a nação aqui de Judá se colocou no propósito de buscar o Senhor, quando todos se reuniram para buscar o Senhor ouviu. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor. E o Senhor disse: não te desanime, não temas, porque a vitória é certa. Eu darei a vitória. Essa luta não é de vocês, essa guerra não é de vocês. Essa guerra é minha. Eu vou dar a vitória. E se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor deu vitória a Judá. O Senhor deu vitória a Josafá. E toda a nação glorificou o nome do Senhor pela vitória recebida. Mas foi preciso quebrantamento. Foi preciso essas pessoas se unirem em oração. Essas pessoas se unirem num só propósito, num só objetivo, buscando o Senhor. Então eu quero encorajar essa igreja a buscar o Senhor. Eu quero encorajar essa igreja a estar num só propósito, num só objetivo. Não busque solução para o seu problema aonde não tem solução. Os homens não têm solução para você. É Deus.
E quando você o busca, quando você se coloca diante dele de coração quebrantado, ele vai ouvir e ele vai te dar vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo vos guarde, vos livre de todo mal. E que vocês sejam abençoados no nome de Jesus. Missionário, muito obrigado pela palavra. Que Deus continue te abençoando a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você e por esses amados irmãos que têm ouvido essa palavra nessa noite de quinta-feira. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar pelo teu servo Neto, pela sua esposa Thelma, pelos seus filhos, ó Pai, venha guardá-los, protegê-los a cada dia. Pai, venha continuar dando sabedoria ao teu servo, força, saúde, para que ele possa prosseguir com esse trabalho diante dos índios caiapós, aí na região de São Félix do Xingu, e justamente com essas aldeias aí também. Pai, obrigado pelos teus servos que nos ouvem a palavra hoje, nossos ouvintes. Guarde cada um deles e os proteja também nesses dias difíceis de pandemia. Pai, que a tua graça, que a tua bênção venha ser sobre nós. Nos guarde, nos proteja. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe vocês. E no domingo nós temos nosso culto presencial em nosso templo, na Igreja Cristã Evangélica da cidade de Jardim, aqui em Goiânia, na Vida do Emanuel. Que Deus te abençoe e fique conosco.